Boa tarde, aqui é a doutora Cristina Aguiar com a live da quinta-feira. Quem estiver entrando, vai dando um oizinho, vai dizendo de onde é, para que eu possa ficar sabendo aonde eu estou chegando. Eu pensando sempre no tema da live, hoje eu pensei num tema bem simples, que é a macrocefalia e a microcefalia. Macro é uma cabeça grande, micro é uma cabeça pequena. Se falou muito de microcefalia por causa da Zika e ainda houve uma certa confusão sobre microcefalia. Então nós vamos tentar esclarecer sobre esse tema que é tão atual, né? Então assim, a cabeça tem um tamanho, um gráfico que nós avaliamos como um tamanho padrão para cada idade, para nascer e para o seu desenvolvimento. Existe uma variação que é permitida, então existe o gráfico que o pediatra acompanha e ele vai sabendo se a cabeça está do tamanho adequado e se ela está crescendo, porque no primeiro ano de vida a cabeça cresce muito. O crescimento é bem expressivo no primeiro ano de vida. Então, assim, quando eu digo que uma criança está com macrocefalia, ela está com a cabeça grande para a idade dela. Quando eu digo que a criança tem microcefalia, a criança está com a cabeça pequena para a idade dela. Então, a cabeça cresce conforme o conteúdo, que é o cérebro. Então, a cabeça contém a caixa craniana e dentro o conteúdo, que é o cérebro. Quem faz a cabeça crescer é o conteúdo, o crescimento do conteúdo, que é o cérebro. Caso eu tenha uma Zika na gravidez, o Zika, o vírus da Zika, ele interfere, ele atrapalha, ele causa más formações ao cérebro. Então, este cérebro, ele não se desenvolve da maneira correta. E com isso, o tamanho dele pode não estar do tamanho adequado ao crescer. Com isso, a gente tem crianças que já nascem com a microcefalia. Quer dizer, ao nascimento, você já percebe um tamanho de cabeça pequena, que significa que o desenvolvimento intrauterino do cérebro foi afetado. Pode ter sido pelo Zika, que foi a causa mais comum nestes últimos anos. Porém, não é o único. O uso de álcool na gravidez, outras doenças, toxocitomegalovírus, também podem causar um atraso, um prejuízo no desenvolvimento cerebral e a criança já nasce com a microcefalia. Você pode nascer com a cabeça de tamanho normal, você tem uma criança que ao nascer tinha uma cabeça normal, porém ela sofreu uma anóxia neonatal, quer dizer, houve a falta de oxigênio na hora do parto. Essa criança teve o seu desenvolvimento, o seu cérebro se desenvolveu corretamente, de tamanho adequado até o nascimento. Ao nascer, houve uma falta de oxigênio. E aí essa criança tem, ao nascer, um tamanho de crânio normal e ela pode não ter o seu crescimento de crânio dentro do gráfico. E aí, daqui a algum tempo, ela tem uma microcefalia, quer dizer, ela daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, a cabeça dela não está mais adequada no gráfico para uma criança daquela idade que ela possui. Então, você pode ter uma microcefalia ao nascer e você também pode ter uma microcefalia que acontece após o nascimento. Nos dois casos, houve um não desenvolvimento do cérebro adequado. Se houve o desenvolvimento inadequado do cérebro antes do nascimento, você já percebe uma cabeça pequena ao nascer. Se não houve o crescimento adequado, como deveria ser, no primeiro ano de vida, você vai ver no decorrer desse primeiro ano de vida, o crescimento está reduzido, essa cabeça não está crescendo da forma correta, e então essa criança começa a estar fora do gráfico, quer dizer, a cabeça está ficando pequena para a idade.
Da mesma forma que existe a microcefalia, existe também os casos de macrocefalia. Macrocefalia é uma cabeça grande para a idade. A criança pode já nascer também com a macrocefalia e ela também pode nascer com a cabeça do tamanho normal, porém o crescimento se torna exagerado e com isso ela vai adquirindo um tamanho grande de cabeça. A causa mais comum de macrocefalia é o aumento do líquido que existe no nosso sistema nervoso, que é um líquor que ele é transparente, como se fosse a água. Então, como ele tem uma coloração e ser muito semelhante à água, as pessoas falam popularmente que tem água na cabeça. Porém, é bom salientar que todos nós temos essa água na cabeça. Esse líquor, ele existe, porém existe uma proporção desejada, uma proporção normal. Caso haja um aumento desse tamanho, desse volume de líquido, ele vai fazer com que a cabeça se torne maior e esse aumento exagerado da quantidade de líquor é que se chama hidrocefalia. Então, quando eu examino uma criança, meço a cabeça e coloco no gráfico, conforme a idade da criança. Esse tem que ficar dentro do gráfico, tem que estar dentro da variação da normalidade. Porém, se eu medir e a cabeça está pequena, eu vou procurar causas que prejudicaram esse crescimento e vou solicitar um exame de imagem. Quer dizer, eu estou vendo a cabeça, mas eu não estou vendo o cérebro. Eu não sei te dizer qual foi o motivo. Vai ser solicitado uma tomografia, provavelmente, para se ver o conteúdo. Se houve uma malformação, uma atrofia do cérebro, qual foi o motivo? E se eu tenho uma macrocefalia, quer dizer, eu medi a cabeça da criança no consultório e está de tamanho aumentado para a idade, eu também vou solicitar uma tomografia para saber excluir ou confirmar a hipótese de hidrocefalia. Nem todas as hidrocefalias necessitam de colocação de válvula. Isso depende da forma da hidrocefalia. Existem alguns casos que se chama hidrocefalia benigna da infância, que não há o prejuízo do desenvolvimento neurológico. E então, normalmente não se coloca válvula. Mas existem vários tipos de hidrocefalia, onde você tem que diminuir a pressão intracraniana, dando uma vazão para esse líquido. Claro que ninguém quer receber essa notícia, ninguém quer colocar válvula na cabeça do seu filho, evidente. Porém, eu quero só salientar que quando diagnosticada corretamente e indicada corretamente, no tempo apropriado, a hidrocefalia com a válvula, o paciente tem uma chance imensa do seu desenvolvimento transcorrer dentro da normalidade. Então, a taxa de crianças com desenvolvimento normal que tiveram hidrocefalia e que colocaram válvula é muito alto. Então, não se pode perder tempo na hora que se faz o diagnóstico de hidrocefalia. Então, na hidrocefalia, deve ser visto, deve ser avaliado pelo médico, pelo neurologista e, caso esteja indicado, a família deve aceitar a colocação de válvula sim, porque a hidrocefalia, caso você não coloque a válvula, a pressão intracraniana vai aumentar, empurrando, ela vai espremendo o cérebro e provocando prejuízos graves e podendo até levar à morte. Então, por isso, quando diagnosticada e quando indicada a colocação de válvula, deve ser aceita pela família. Então, os dois casos, microcefalia, cabeça pequena, macrocefalia, cabeça grande. Esse tamanho é visto porque nós médicos temos um gráfico igual ao de peso, igual ao de altura, onde o pai pergunta, doutor, ele está com um peso normal para a idade? Ele está com um tamanho adequado para a idade? Então, existe também um tamanho adequado da cabeça. Porém, falando em cabeça, em perímetro craniano, esta cabeça cresce, porém,
cresce por causa do conteúdo do cérebro. Se a cabeça está pequena, então provavelmente houve algum agravo, alguma coisa que impediu o desenvolvimento do cérebro. Pode ter sido várias as causas, inclusive o Zika. Porém, a cabeça pequena é o que eu vejo inicialmente e eu solicito o exame para ver o conteúdo da cabeça, que é o cérebro, e ver que alterações ocorreram e possíveis causas. Quando eu tenho uma cabeça grande, eu também vejo que aquela cabeça está fora do parâmetro da normalidade. Eu também solicito a tomografia é solicitada e eu vejo se existe qual o motivo. Existe uma dilatação do líquor, um líquor em quantidade aumentada, então eu tenho uma hidrocefalia. Essa hidrocefalia pode haver com aumento da pressão intracraniana ou sem o aumento da pressão intracraniana. Nos casos onde existe o aumento da pressão intracraniana, está indicada a colocação de válvula para fazer uma vazão e diminuir a pressão intracraniana. Então, eu acho que deu para explicar corretamente esses dois casos. Existe também uma coisa que eu posso ter uma cabeça grande, mas eu faço o exame e não tenho nenhuma alteração, que se chama macrocefalia familiar. Quer dizer, a criança tem uma cabeça grande, porém de família, não existe uma doença associada. Então, nem sempre a gente vai ter, existe pequenas variações onde a criança está fora do gráfico, porém não tem doença associada. O importante é acompanhar o perímetro craniano ao nascimento e no primeiro ano de vida, o próprio pediatra realiza esse segmento do perímetro craniano. Caso haja ou um aumento exagerado ou não crescimento adequado, você será encaminhada provavelmente ao neuropediatra para que ele veja, analise cada caso e veja um motivo. E aí lhe dê a conduta. Infelizmente, quando aconteceu alguma coisa no passado, quer dizer, o cérebro não está se desenvolvendo porque houve uma infecção por Zika, é uma coisa que eu não tenho como curar. Eu estou vendo a cabeça pequena, mas ela já é a consequência. Ela não é a doença, ela é a consequência. Então, por isso, essas crianças que nascem com microcefalia por causa, por exemplo, do Zika, elas vão fazer uma reabilitação, mas elas não possuem cura, porque o vírus Zika atrapalhou o desenvolvimento cerebral em um período da vida deles, normalmente no período gestacional, no período da gravidez da mãe. Então, eu não posso voltar ao passado, esse estrago já foi feito. Eu tenho que pegar, então, esta criança e tentar fazer uma reabilitação. Quer dizer, eu tento melhorar as funções. Eu tento melhorar as funções que estão prejudicadas. Com isso, eu tenho uma melhora da criança, mas não é cura. Não é cura. Eu tenho uma melhora. E, infelizmente, no caso do Zika, existe um prejuízo do desenvolvimento cerebral importante com muitas más formações. Então, infelizmente, essas crianças ficam realmente com uma marca, com uma sequela neurológica importante. Então, as pessoas que forem entrando, que tiverem dúvidas sobre esse assunto, deixa seus comentários, eu vou tentar responder no decorrer da semana. Vai dando um like, compartilhe com os seus amigos. Tem muita gente que não sabe sobre esse tema, tem muita gente que precisa saber, porque quanto mais rápido é feito o diagnóstico de uma hidrocefalia, por exemplo, mais rápido é feito a conduta e você tem a chance de um desenvolvimento normal. Caso você faça um diagnóstico tardio, eu não tenho mais como prever um desenvolvimento normal de uma criança que teve o seu diagnóstico tardio. Tá certo? Um beijo, fiquem com Deus.